Abra a tua Bíblia comigo, primeiro livro de Reis, capítulo de número 19 e o verso 19. Primeiro Reis 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Elias saiu dali e encontrou Eliseu. Iniciando de novo, 19. Primeiro Reis 19. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então os seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Amém? Amém. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para os meus filhos, Senhor. Pai, o Senhor sabia quem deles estariam aqui, ou quem de nós estaríamos aqui hoje, e o Senhor sabe qual é a necessidade do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, o que eu peço é que tudo aquilo que tentar impedir-nos de receber essa tua palavra seja aniquilado agora pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo aquilo que tentar impedir, nos levar em distração, em bloqueio, seja aniquilado e repreendido na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno a todos os espíritos malignos agora, proibido de atrapalhar, proibido de intervir nesse tempo de ministração, na autoridade do nome de Jesus. E que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir e receber essa tua palavra. Que essa tua palavra encontre guarida no nosso coração, Senhor. Encontre lugar, encontre estadia no nosso coração, para que seja cumprido aquilo que é a tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler é muito conhecido. Fala-se a respeito de dois profetas, o profeta Elias e o profeta Eliseu, com um destaque, na verdade, a uma ação do profeta Eliseu. Quem não conhecia a história de Elias ou a história de Eliseu, por favor, levante suas mãos. Quem não conhecia. Amém. Vamos fazer uma breve, então, introdução a respeito desses dois homens denominados profetas, homens de Deus. Profeta era uma função no Antigo Testamento, ou antes do nosso Senhor Jesus, que ele tinha a função, ele era encarregado de transmitir a mensagem de Deus para o povo. Então, todas as vezes que Deus queria comunicar com o teu povo, Deus falava com o profeta, e o profeta trazia a mensagem para o povo. Então é comum nós vermos na Bíblia Sagrada, antes dos evangelhos, antes de Mateus, no chamado Antigo Testamento, a função de profeta, o homem de Deus que comunicava com o povo. Só existia essa forma de Deus falar no Antigo Testamento. Quando Deus queria comunicar uma mensagem para um dos seus servos, ele comunicava primeiro ao profeta, e o profeta então vinha e transmitia a mensagem que o nosso Deus poderoso, ele queria transmitir. Entendendo isso, então, nós já sabemos que Elias era um homem de Deus que tinha essa missão, tinha esse ministério, tinha essa função. Eliseu
ele está sendo chamado para entrar nesse ministério. E o texto que nós acabamos de ler, então, se trata do início do ministério de Eliseu. Então nós entendemos aqui de que nós estamos falando de dois homens que eles estavam em harmonia com Deus e eles estavam cumprindo o seu ministério. O ministério do profeta Eliseu, ele veio para dar continuidade ao ministério do profeta Elias. O profeta Elias, ele tinha uma missão, e como todos nós sabemos, a nossa vida não dá para cumprir todo o projeto de Deus. Então é natural de que Deus levante outras pessoas para dar continuidade a processos ou a projetos de Deus que nós estávamos dando, mas não teremos tempo suficiente para cumprir todo este plano. Por isso nós entendemos, os discípulos, ou fazer discípulos, ou Deus nos deu uma missão. Para que essa missão seja cumprida na totalidade, nós precisamos instruir outras pessoas para darem continuidade a essa mensagem, a esse propósito, a esse plano de Deus. Então o que está acontecendo aqui é o início, uma chamada, o início, o arranque, o start do profeta Eliseu, que vai dar continuidade à missão do profeta Elias, que era então servir a Deus, servir como boca de Deus para comunicar a mensagem de Deus para o rei do seu tempo. E nesse tempo aqui preciso é o tempo do rei Acabe governando sobre Israel. Então, dentro desse entendimento, nós vamos analisar algumas situações que ocorreram aqui, e eu preciso que você preste muita atenção. A primeira delas é o contexto onde está inserido isso. Então nós já demos uma prévia aqui do que é. Chegando ao tempo final do ministério do profeta Elias. O profeta Eliseu, ele é chamado, e o texto que nós vamos observar, o ponto principal, ele diz exatamente sobre como iniciar uma caminhada. Eu quero que você observe com muito detalhe a forma como posicionou-se o profeta Eliseu para iniciar uma jornada com Deus, uma caminhada com Deus. A Bíblia diz de uma forma bem clara de que Elias chega, passa o cajado sobre ele, ou melhor, a capa sobre ele. Era uma capa usada que identificava os profetas naquele tempo. Passa essa capa sobre ele, num simbolismo naquela altura, de dizer assim: olha, vem e me segue, eu quero que você seja o meu discípulo. O profeta Eliseu responde prontamente aquilo que, ou melhor, o jovem Eliseu responde prontamente aquilo que o profeta está chamando, e ele sai atrás dele. Mas de repente ele lembra de algo. Ele lembra de que ele tem uma família e que ele queria se despedir dessa família. Calma, fica tranquilo, que não necessariamente para seguir a Deus você tem que abandonar a tua família, não é isso. Mas esse ministério especificamente ele precisava se desligar, porque estamos falando de um tempo onde não havia os meios de comunicação que temos hoje. Então uma mensagem de Deus, ela era preciso ser entregue de face a face, cara a cara. O profeta era a boca de Deus, de onde Deus mandasse ele tinha que ir. Então, pelo modo de deslocamento, pelos meios de comunicação, ele não teria mais uma morada fixa, ele não poderia mais ter uma estabilidade, um local onde ele ficasse. Não, ele estaria sempre se deslocando em prol do ministério que ele estava seguindo. Mas aí ele lembra que ele tem uma família. Vamos voltar aqui no texto que nós acabamos de ler. Ele lembra que ele tem uma família, e por causa dessa família ele não vai sair assim, ele tem que ir lá despedir da família. E aí ele pede uma autorização ao profeta: olha, espera um pouquinho para que eu vá me despedir. O profeta prontamente atende ele, mas atende com uma condição:
E a condição é: vai, mas volte. Você acaba de ser chamado e você não pode ser detido. Não é fácil largar a família, largar a estabilidade, não é fácil abandonar tudo que está inserido na vida desse jovem para iniciar uma caminhada. Mas a Bíblia diz que ele vai, e eu quero que você preste atenção no que ele faz. Era um jovem que a sua família tinha posses, e ele estava trabalhando no campo, arando terra. Foi isso que nós lemos. 12 juntas de boi era o modo como que as terras eram preparadas, o lavrar a terra aqui preparada para o plantio. Era o modo como que as terras eram preparadas. Então haviam 12 juntas de boi, 12 conjuntos de boi, e ele estava no 12º conjunto lavrando essa terra. A Bíblia fala então de que ele tem uma decisão maior ainda do que simplesmente despedir da família. A Bíblia diz que ele vai lá, pega a sua junta de boi, sacrifica os bois ou mata os bois. Ele pega a sua carroça, ou seja, a ferramenta, a engenhoca, né, que estava montada ali naquela junta de bois, para poder lavrar a terra. Ele pega ela, que era feita de madeiras, né, junto com alguns artefatos sim de metais, mas era basicamente de madeira. Ele pega ela, faz uma churrasqueira, né, em outras palavras, faz uma fogueira. Ele prepara um modo de que ele faz um preparo com a carne dos bois que ele estava lavrando, e ele serve, faz ali um banquete. Eu não vou entrar em detalhes do que simbolizaria de repente esse banquete e do que pode simbolizar, né, tudo isso que ele está fazendo, mas eu quero chamar a tua atenção para a atitude de Eliseu. A atitude dele vai falar muito sobre o ministério, sobre ele, sobre a vida dele. E essa atitude dele tem que refletir na nossa vida. O ponto principal aqui é: qual foi o nosso ponto de decisão para seguir Jesus? Como nós iniciamos vai dizer muito como vai ser a nossa caminhada, e já já nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. O que o profeta Eliseu, o que esse jovem Eliseu na verdade está fazendo aqui, vai ter uma determinação muito grande de como ele vai se comportar lá na frente. Entenda isso comigo. A ação dele em pegar os bois e matar, pegar a ferramenta que ele trabalhava e queimar ela, preparar com essas ferramentas uma churrasqueira, assar aqueles bois, servir, ela vai trazer uma definição muito grande, e a definição muito clara que ele acabou com a hipótese de voltar atrás. O que esse jovem faz aqui eu vou destruir a possibilidade de eu regressar um dia. Decidi sair sem a opção de voltar. O que tem atrapalhado muita gente na caminhada com Deus eu vou deixar, vou abandonar, mas fica aqui, que um dia eu posso voltar. Em nome de Jesus, nessa manhã eu quero convidar você a refletir sobre isso. A caminhada com Deus, ela não pode ter a opção de regresso. Nós precisamos romper com o passado. Nós precisamos de literalmente acabar com a hipótese de nós voltarmos para trás. Nós não podemos carregar uma sombra de possibilidade de abandonar a vida com Deus. Aí eu tenho um estilo de vida pecaminoso. Eu tinha um estilo de vida pecaminoso e eu aceitei a Jesus Cristo. Eu aceitei ao Senhor e Salvador Jesus. Eu entendo que este modo de comportamento eu não posso continuar,
porque senão eu não consigo continuar a caminhada com Deus. E se eu entendo isso, eu não posso simplesmente pausar essa vida, eu tenho que cortar relação com esse estilo de vida. O problema de muita gente na caminhada com Deus é que não corta a relação com o passado. Foi liberto de um meio de usos de drogas, continua tendo relação com as pessoas que usavam e com os meios que interligavam. Continua tendo contato na agenda que se um dia precisar, volta a estabelecer contato. Rompe um relacionamento que não agradava os olhos de Deus, mas não tem força o suficiente para colocar um ponto final. Não, para trás eu não volto mais. O problema de muita gente na caminhada com o Senhor é que tem deixado a vida atrelada a um estilo antigo de vida. O que o profeta poderia, o jovem Eliseu poderia pensar? Não, eu vou seguir Elias, mas vai que não dá certo esse negócio. Então eu só vou desatrelar, só vou desligar, desconectar a 12ª junta de bois da 11ª, ou das outras 11 que estavam na frente dele. Desliga, coloca no canto, coloca os bois, deixa alguém cuidando dos bois, porque se não dá certo essa caminhada, eu volto. Se as coisas apertarem muito na caminhada com Deus, peraí, eu vou voltar. Mas não, a atitude do profeta foi: eu rompo hoje com o meu único estilo de vida. Eu vou acabar hoje com o meu antigo estilo de vida. E agora estou conectando a uma caminhada que eu não quero deixar hipótese de voltar para trás. Em nome de Jesus, se existe um passado que é possibilidade para você, que te afasta dos caminhos de Deus, do avanço, da continuidade da obra de Deus, ele precisa ser rompido, e ele precisa ser rompido hoje. Você não pode deixar uma sombra que te deixe possibilidade de voltar. Você não pode deixar uma sombra que te deixe opções de um dia voltar atrás. No Evangelho de João, lá no Novo Testamento, vai falar que um dia o apóstolo Pedro, ele toma uma decisão. Ele está em casa, e Jesus já tinha chamado ele, que ele seria agora pescador de homens, ou trabalharia na obra de Deus, e não voltaria mais a pescar, ser pescadores de peixe. Mas aí um dia ele está em casa e ele toma uma decisão. Qual a decisão dele? A decisão dele é de pescar. O que me preocupa aqui não é essa decisão de ir pescar, porque decisões no meio do caminho a gente pode sofrer pela pressão, pela circunstância, e até pensar em voltar. O que me preocupa aqui é onde estava esse barco e onde estavam essas redes. Irmãos, a vida com Deus, ela é muito prazerosa e boa de se viver, mas vão existir tribulações na vida que vão tentar nos afastar, nos fazer voltar, nos fazer desistir. E se a gente tiver as nossas ferramentas do passado guardadas, preparadas, a possibilidade é um dia a gente pegar o caminho de volta. Porque no dia que essa pressão bater, a gente vai olhar e a gente tem todas as ferramentas preparadas para voltar. Agora o profeta ou o jovem Eliseu inteligente, cheio da unção do Espírito Santo, o que é que ele pensa? Eu vou logo queimar essas carruagens, vou logo fazer um churrasco com esses bois aqui, que assim eu vou romper de uma vez por todas a possibilidade de um dia eu voltar atrás. Sabe, eu fico pensando e conjecturando aqui juntamente com você. Uma prostituta que decide abandonar a vida de prostituição, uma vez que o ato de prostituir, ele é contra os princípios morais de Deus, ele inflige diretamente as ordenanças e os mandamentos de Deus, um pecado contra o corpo. Ela decide então aceitar Jesus e abandonar o seu estilo de vida. Mas em vez de pegar as suas vestes de prostituição,
Em vez de pegar todos os contatos que tinha e começar a eliminar da sua vida, apagar, deletar, queimar as roupas, jogar fora, desfazer de tudo, não, ela decide pegar tudo, colocar dentro de uma caixa, dentro de um baú e guardar no fundo do roupeiro. No dia que a dificuldade bater, no dia que a tribulação bater, no dia que a angústia bater e ela pensar em desistir, vai estar tudo preparado para que ela desista. Sabe, nós precisamos da atitude de sabedoria e da decisão. A decisão da vida com Cristo é: eu preciso romper com todas as possibilidades de um dia voltar atrás. E eu não falo isso simplesmente no estado de conversão, eu falo isso no estado de ministério também. Dentro da igreja existem muitas pessoas que até atrelam a uma responsabilidade da igreja, mas sempre deixa a possibilidade de um dia voltar atrás. Eu quero convidar você nessa manhã em nome de Jesus. Você precisa estar tão convicto em Deus. E não é só uma instrução para você não. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã para te ajudar a tomar uma decisão, uma convicção de romper com todas as possibilidades do passado, de todas as possibilidades de voltar. Tomar uma decisão de seguir em frente, avante, não voltar mais atrás, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, hoje, através dessa palavra, Ele quer te instruir, mas também te capacitar, para que a tua jornada, a tua caminhada com Deus, ela seja uma caminhada contínua, ela seja uma caminhada firme, perseverante, até que a volta do Senhor, ela se concretize na tua vida. Então, em nome de Jesus, nós precisamos ser pessoas convictas, separadas do passado, desligada completamente do modo antigo de se viver. E o profeta Eliseu, ele toma essa decisão. O jovem Eliseu toma essa decisão. E como ele rompe com tudo, ele encerra então a possibilidade de um dia voltar. E ele decide seguir o profeta Elias. O profeta Elias, ele está nesse texto inserido, e inclusive a direção de Deus para que ele ungisse Eliseu para continuar o ministério dele se dá por uma fase da vida dele, onde ele está fraco para continuar o processo, continuar a missão que o Senhor tinha derramado sobre ele. E eu preciso te contar isso. Isso vai nos fazer entender melhor ainda a necessidade de uma decisão firme. Porque às vezes você pode pensar com você: não, eu só deixei, eu não destruí, eu não rompi, mas eu estou firme com Deus e não há possibilidade de cair. Eu estou firme na jornada, estou firme na caminhada. Deixa eu te mostrar um pouquinho do texto da palavra de Deus, para que você consiga entender aqui que não é bem assim que funciona. Não é por você estar firme na igreja 10 anos, 20 anos, estar firme no ministério, de que você não vai passar tribulação, dificuldade e até pensamentos de parar, de desistir. Às vezes acontece. E eu não falo só da caminhada com Deus, eu falo de relacionamento, eu falo de família, eu falo de propósitos de Deus, de cumprimento de promessas de Deus na tua vida, na minha vida. São várias situações de que nós precisamos ser firme e constante e não deixar a possibilidade de voltarmos. Nós precisamos seguir uma direção firme no Senhor, sem deixarmos qualquer ponto de apego para um dia nós abandonarmos a caminhada com Deus. O profeta Elias, no início do capítulo 19, vai nos narrar a palavra de Deus, de que ele está com o coração angustiado e perturbado. Por quê, pastor? Porque ele profetiza contra um governo, contra um reinado mau aos olhos do Senhor, o reinado do rei Acabe. E ele profetiza contra esse rei e ele faz uma grande obra por Deus, que mostra quão distante esse rei está da vontade de Deus. E quando ele faz essa grande obra, uma perseguição muito grande se levanta contra ele. Há uma ordenança da
malvada rainha Jezabel, para que ele seja morto. E a sentença vem acompanhada de uma jura que essa má rainha faz. Ela diz o seguinte: amanhã, a essas horas, você não estará mais com vida, por causa de toda a ação que você fez contra o meu reino. A sentença é muito clara. E não estamos falando de uma mulher qualquer, uma mulher que fazia tremer qualquer homem em Israel. Era uma mulher malvada que tinha domínio, que tinha poder, e que era totalmente maligna nas suas ações. E ela libera essa ordenança para o profeta Eliseu, para o profeta Elias, O profeta Elias, quando ele recebe essa mensagem, ele fica com medo. Mas presta atenção de que é o mesmo homem cheio de Deus, que desafiou todo o reino de Israel, né? Ou melhor, todos os profetas dessa rainha malvada, juntamente com o rei Acabe. Ele desafiou todos eles num dia anterior, e ele venceu eles no propósito que ele faz. Ele venceu todos esses malvados profetas. Aí no dia seguinte ele recebe uma sentença de uma rainha. E aí, por causa dessa sentença da rainha, ele fica com medo e ele foge. Parece fora de contexto o que está acontecendo aqui. Hoje eu desafio todo o reino com um monte de homens malvados, e amanhã eu recebo uma sentença contra a minha vida de uma mulher, e eu saio correndo, fugindo com medo de morrer. Mas é essa a realidade do que acontece. Ele tem medo, e temendo a própria vida, ele decide fugir. Aí, narrando a palavra de Deus, ele foge e ele entra no meio do deserto. Ele começa a se esconder o mais longe possível daquela rainha poder o encontrar. Mas não era um profeta cheio de Deus? Mas existem situações na vida, irmãos, que não basta ser cheio de Deus. Precisamos ser cheios de Deus. Precisamos romper com todos os passados, com todas as possibilidades, porque nós precisamos que a misericórdia do Senhor nos alcance. Nós já vamos falar sobre isso. Precisamos que a misericórdia de Deus nos alcance, porque embora cheio de Deus ele fosse, em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17 e 18, vai dizer: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou um dia, durante 3 anos e meio não choveu. Ele orou para não chover, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Ele volta a orar e Deus manda chuva sobre a terra. Agora é um homem que tem intimidade com Deus, é cheio de Deus, mas ele está fugindo de uma rainha que decretou-lhe uma sentença de morte. Como se não bastasse fugir da rainha, ele está entrando no meio do deserto desesperado. A Bíblia vai narrar ainda. Eu vou ser um pouquinho rápido no contexto dessa história, depois você lê todo o capítulo de 1 Reis 19, você vai entender. Ele para debaixo de um pé de uma árvore de nome Zimbro, e ele se esconde ali. E a palavra de Deus agora vai dizer de que o homem que ontem estava cheio do poder de Deus e enfrentou vários profetas, está fugindo para não morrer de uma mulher. Está fugindo de uma mulher para que ele não morra. Mas agora ele vai entrar debaixo de um pé de zimbro. E a contradição aumenta, porque a palavra de Deus vai dizer de que ele sente vontade de morrer. Você consegue compreender isso? Ontem cheio do poder de Deus, não se importando com a vida dele, desafia o rei, está cheio de vontade de matar ele, desafia todos os profetas. No dia seguinte ele corre para poupar a própria vida. No outro dia ele já está pedindo para que Deus mate ele, que ele não tem mais vontade de viver. Faz confusão ou não faz? Peraí, se você está com vontade de morrer, por que não ficou lá para a rainha te matar? Se você está com vontade de ser morto, então não fica quieto. Era só você ficar quieto. Se eu fosse Deus, eu virar para ele e falar: é só você voltar para Israel. Certo ou errado? Se você está com tanta vontade de morrer, profeta Elias, volta para lá.
irmãos, não é algo simples de entender nem de explicar. O que está acontecendo aqui é uma guerra que acontece dentro, não é fora. É uma guerra que quem está fora não consegue entender, mas quem está dentro consegue sentir. E o que o profeta Elias está sentindo aqui é uma vontade de desistir, mas ele sabe que ele não pode fazer isso. E aí ele sabe que tem o controle da vida, não é ele, que tem o controle da vida é Deus. Ele sabe que a vida não está na mão dele, a vida está na mão de Deus. Então, embora ele decida, ele está com um coração triste, vontade de morrer, ele sabe de que Jezabel não está cumprindo a vontade de Deus, ela está contra a vontade de Deus. Então ele não quer que ela execute a morte dele, mas ele chega num ponto da vida dele onde ele está tão desiludido que ele fala: eu não sou melhor do que os meus pais, e eu prefiro, Senhor, a morte, porque a morte de repente seja a condenação mais justa para mim. Tira a minha vida, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Não é sério essa doença, essa situação da vida, essa circunstância da depressão, que muitas vezes a pessoa ela está tão desiludida da vida que a morte parece uma saída. Se porventura tem alguém nos ouvindo que está nessa condição, entenda o que diz a palavra de Deus. Embora o profeta Elias, ele desejou a morte, ele não pensou em tirar a vida com as próprias mãos, porque ele entende de que todo o poder está nas mãos de Deus, a vida pertence a Deus, ele deu e ele é que pode tirar. Então, em nome de Jesus, eu quero chamar você, a sua atenção, eu quero chamar a tua atenção nessa manhã, porque isso é importante dentro da palavra de Deus. Elias, ele está desiludido da vida, ele não vê mais motivo, mas ele não toma a decisão. Então, pensar em morrer é diferente do que pensar ou tentar tirar a própria vida. Então, se existe alguém, em nome de Jesus, eu quero profetizar vida na sua estrutura. Eu quero profetizar uma vida para dar continuidade ao projeto de Deus. Eu quero profetizar para você, porque existem dias que sim, nós vamos ter vontade de parar, mas nós temos que entender de que o nosso Deus está sob o controle de tudo. Eu posso confirmar para você e afirmar, testificar, testemunhar que eu já vivi dias muito felizes na minha vida, mas eu já vivi também dias difíceis, sem muitas expectativas, sem uma visão muito clara do que fazer, como caminhar. E eu sei que existem pessoas aqui que também já passaram por isso, também já passaram por situações, mas entenda uma coisa: se você perseverar, Deus, ele tem momento de alegria, esperança nova para você. De repente você não tem entendido esse momento, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem tempo preparado para que você encontre prazer na sua vida. Então não ache que esse momento ele é definitivo. A vida ela é feita de fases. Existem dias bons e dias ruins. Existem dias onde o nosso coração fica amargurado, entristecido, mas a presença do Espírito Santo vem e nos alegra. Há um texto da palavra de Deus que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria ela vem pela manhã. E não houve até hoje um dia onde o sol ele não rompesse toda a escuridão da noite e de que o dia voltasse a clarear. Não houve. Então, se existe uma promessa da palavra de Deus de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai romper junto com a aurora. Em nome de Jesus, creia nisso. Às vezes você pode estar dizendo: pastor, mas o meu caso é muito mais sério. Pastor, toda a minha vida, na verdade, nunca existiu vida. Eu tive uma infância difícil, eu nasci angustiado, desesperado, minha família foi desestruturada. Nunca existiu vida. Está tudo morto, não há onde se apegar, não há como ter uma expectativa. Já faz anos que eu sofro. Em nome de Jesus, creio no poder de uma palavra liberada por Deus. Preste muita atenção no que é que o Jó fala no capítulo número 14 de Jó, o verso 7 ao verso de número 9. Porque há esperança para a árvore cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, se o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova.
O que o Jó está dizendo aqui nessa declaração, ele está fazendo uma comparação com a vida. Ele está dizendo, quando a gente pega uma árvore e corta ela, mesmo que ela já está apodrecendo, se as suas raízes encontrar água, essa árvore pode voltar a florescer e ela pode parecer uma planta nova. Sabe, mesmo tudo destruído, mesmo tudo acabado, para aquela árvore ela pode florescer, ela pode dar uma vida nova, ela pode parecer uma planta nova. Às vezes você está pensando, mas a minha vida está assim, está tudo destruído, não tem expectativa. Mas a palavra nos diz de que se uma árvore, ela encontra, nesse estado, ela encontra com as águas, ela vai começar a voltar a viver novamente. Ela vai começar a florescer novamente. Se essa árvore ela estiver plantada na terra certa e essas águas o encontrar, ela vai florescer. Então eu quero juntar com outro texto para profetizar sobre a sua vida no Salmos de número 1 e o verso de número 3. Aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dão o teu fruto na estação certa. E as suas árvores, as suas folhas, elas sempre estarão verdes. Então, em nome de Jesus, se a sua vida até hoje não tem tido esperança, não tem tido expectativa, mas eu profetizo que se você se achegar até Jesus, se você depositar sua confiança nele, ele vai fazer florescer na tua vida, porque essa água representa o Espírito Santo de Deus chegando, tocando em você, e todas as áreas mortas da vida começam a frutificar. Onde não há mais esperança, começa a ter um renovo da parte de Deus, e a alegria, ela brota novamente para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Se você não tem encontrado motivo para se apegar, eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Coloque a tua esperança, a tua confiança no Senhor Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Fala: Senhor Jesus, venha para a minha vida, toma conta, toma ela nas tuas mãos. Afinal, não temos nada a perder mesmo, a vida já está bagunçada. Coloque ela nos pés do Senhor Jesus e diz: Senhor Jesus, cuida dessa vida, faz o que o Senhor quiser. E eu profetizo em nome de Jesus, nem mesmo você vai reconhecer essa vida como que você tinha antes. Você vai olhar para trás e vai dizer assim: não é possível que é a mesma pessoa. Não é possível que é a mesma pessoa. Eu profetizo em nome de Jesus. Existem pessoas que olham para trás e tudo que ela semeou, tudo que ela plantou, é digno de uma colheita, de uma vida destruída, de uma família destruída. De repente ela semeou tanta prostituição, ela viveu tanta prostituição, que tudo que ela consegue projetar numa perspectiva de colheita, de lei de semeadura, tudo que ela consegue ter de perspectiva é uma vida totalmente destruída. Mas, irmãos, entenda uma coisa: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a graça poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, ela rompe com esse passado, ela destrói esse passado. E não é mais agora uma lei de semeadura de tudo que você semeou, mas uma lei de semeadura de tudo que você vai estar colhendo pela graça de Jesus que está injetada na sua vida agora, projetando lá para frente uma vida estruturada para a glória do nome de Deus. Então, de repente, um homem viveu uma vida de destruição que não consegue, dentro dele, imaginar uma família estruturada, feliz. Em nome de Jesus, deposite a tua vida no Senhor, mude de comportamento, faz um rompimento com o passado, que o Senhor Jesus, Ele vai direcionar tudo, e Ele vai fazer você florescer, como essa árvore aqui plantada junto a ribeiro de água. Então, em nome de Jesus, se existe uma fase da vida que está nos fazendo parar, ou se existe toda a fase da nossa vida que nos faz ter expectativa, o único caminho se chama Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder de romper com esse passado e nos levar para esse maravilhoso nível de vida agora, um novo e vivo caminho junto na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Profeta
está com o coração angustiado, mas entenda o posicionamento dele. O posicionamento dele é: Deus, tira a minha vida, porque eu não tenho mais vontade de viver. Há uma desilusão. Aí eu vou resumir alguns detalhes aqui. A Bíblia diz que naquela angústia profunda ele adormece debaixo desse pé de zinco no meio do deserto. A palavra de Deus diz que o anjo chega, prepara para ele alimento. O anjo acorda ele e ele olha para o lado, o anjo fala: olha, come. E do lado dele tem pão, tem mantimento de Deus. Em nome de Jesus, entenda isso aqui. Deus não vira as costas para você quando o seu coração está angustiado e você está com vontade de desistir. Deus não é um Deus covarde e vai dizer: não, você está com vontade de desistir, você não presta. Não. Olha o que Deus faz. Deus prepara para ele. Embora a responsabilidade de levantar e comer é dele, é do profeta, mas Deus prepara o alimento para ele. Então Deus prepara a saída para ele e fala: levanta e come. E aí ele levanta, come, mas volta a dormir. Aí nós podemos pensar: o que Deus vai fazer com um cara desse? Deus vai deixar ele para lá? Não, olha a misericórdia de Deus. O anjo vem novamente, acorda Elias. Aí ele acorda, o anjo vira e fala assim: olha, come de novo, porque a caminhada que você tem é longa. Peraí, o homem está pedindo para Deus, para que Deus mate ele, e Deus está falando: come, porque a caminhada é longa. Entende? Então, quando o nosso pensamento está atrofiado, pensando que não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais perspectiva, o Deus que sonda o nosso coração, ele está dizendo assim: olha, eu vou preparar recurso, porque não vai parar por aí. Eu vou preparar recurso porque a caminhada que você tem é longa. Preste atenção, ainda tem uma jornada para continuar. Aí a palavra de Deus diz que ele levanta, come, e ele sai na caminhada. E ele sai em direção ao Monte Horebe. O anjo falou para onde ele tinha que ir? Não. O anjo só falou que a caminhada era longa. Então ele levanta, come e ele toma uma decisão. Ele caminha para onde? Monte Horebe. Monte Horebe, numa tradução, é o monte de Deus. Foi nesse monte que Deus tinha falado com Moisés. Foi nesse monte que Deus tinha chamado Moisés, que a sarça queimava lá, ardia, pegava fogo, mas a sarça não se consumia. Aí Moisés fica curioso, vai até nessa sarça: e o que está acontecendo aqui? Aí Deus aparece e fala com Moisés e dá a mensagem para ele libertar o povo de Israel. Contextualizando aqui, para libertar o povo de Israel. Então, o profeta Elias é depois de Moisés. Então o profeta Elias, ele se alimentou, se fortaleceu, mas ele ainda não estava curado. Entenda isso aqui. O processo de cura, às vezes, ele tem fases. Às vezes o Senhor dá uma injeção aqui, o Senhor dá um outro processozinho ali, o Senhor vai dando sinal, mas às vezes não cura de uma vez, não. Primeiro ele levantou e comeu. Já não está mal, né? Mas voltou a dormir. Levanta de novo e come. Amém? Agora ele já não voltou a dormir, ele foi caminhar. E aí ele foi lá para o Monte Horebe. Nós já sabemos que o Monte Horebe é um lugar onde Deus às vezes se manifesta. Se você não crê, eu creio. Ele não foi lá à toa. A palavra de Deus diz que ele vai, chega lá e se esconde numa caverna. Ele chega e entra para dentro da caverna. Aí está lá dentro da caverna, quietinho. Por quê? Porque embora ele está no processo de cura, mas o coração dele ainda está angustiado. Nós já vamos ver isso. Quando ele está escondido dentro dessa caverna, Deus se apresenta para ele. Então ele ouve a voz de Deus, e a voz de Deus começa a perguntar: Elias, o que é que você está fazendo escondido? Em outras palavras, Deus já está dando um toque nele: olha, você levantou e já comeu, por que você veio esconder de novo? Aí Elias abre o coração para o Senhor: mas Senhor, eu estou angustiado. Há uma sentença de morte lá para mim. Já mataram vários outros profetas, só eu que fiquei. E há uma sentença de morte para a minha vida. Eu sou zeloso com o teu nome, por causa do teu nome, os malignos estão me perseguindo, tentando me matar.
está machucado, pensando em desistir, pensando na morte. Então preste muita atenção. Elias recebe uma porção, e a porção não faz com que ele caminhe de volta. Ele vai para onde? Ele vai para um lugar onde ele possivelmente encontraria Deus. Então deixa eu falar com você um detalhe aqui, ó. Se você está no processo de cura e receber uma porção, aproveita para se aprofundar em Deus. Se você receber um alívio, busque a face do Senhor. Pastor, de uma forma mais clara, o que eu devo fazer? Vai buscar uma igreja, vai buscar congregar, vai buscar lugar onde você possa alimentar a tua alma e você continuar mais perto de Deus. Pastor, mas todo mundo faria isso? Não, irmão, todo mundo faria isso não. Nós estamos acompanhando o processo, não vou falar nome para não dedurar ninguém, mas não é daqui, tá? Então pode ficar descansado, é lá do Brasil. Uma pessoa muito próxima de nós. Nós estamos acompanhando. Aí nós oramos, nós profetizamos. Aí minha esposa acompanha bem de perto, aconselha e tal. Aí o Senhor sempre dá uma injeção de ânimo. Aí ela se sente restaurada, irmãos. A gente conversa, nossa, que processo lindo, está tudo bem. Aí até começa a ir para a igreja. Mas de repente a gente já começa a ver lá no Instagram da vida, não sei aonde da vida, fotinha de pagode, videozinho no pagode, domingo à tarde. Em vez de estar na igreja, está lá no pagode. Em vez de estar nos pés do Senhor, está lá no pagode, a churrasquinha, a cervejinha, é isso e aquilo. Não procura alimentar o espírito, está alimentando o que? A carne. Aí você sabe qual que é o processo? No dia seguinte não está lá de novo triste. Aí o processo seguinte está lá de novo angustiada. É crise de pânico, é medo, é isso, é aquilo. Mas por quê? Não busque a face do Senhor. Sabe, nós precisamos de romper com o passado. Nós precisamos de nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Se o Senhor Jesus está curando, busque aprofundar nele. Então aproveita a força que você tem e vai para a oração. Vai para a busca da face de Deus, porque Deus ele vai se aproximar e ele vai ficar contigo. Aí Deus se aproxima lá da caverna e fala: Elias, o que você está fazendo aqui na caverna? Aí Elias começa a desabafar. Aí Deus vira para ele, Deus não rejeita ele. Deus vira para ele e fala: Elias, é o seguinte, eu acho que só de implicância, Deus fala para ele: olha, você nem vai morrer, para você ter uma ideia. Elias foi arrebatado de um redemoinho vivo. Ele estava vivo assim, de repente passou um redemoinho, sumiu com Elias. Nunca mais Elias foi visto na face da terra. Depois há um encontro dele lá no Novo Testamento já, Jesus, uma transfiguração, mas aqui na terra entre os viventes ele não está mais. Mas também eu acho que só de castigo, que ele ficou pedindo demais, Deus da morte, eu falei: você não vai morrer também, abençoado. Nós já vamos encerrar, mas eu preciso que você entenda tudo isso aqui para nós fecharmos essa ministração. Deus chega para Elias e fala assim: Elias, é o seguinte, a obra ela não acabou, tá? Você ainda tem um profeta para ungir, e ainda tem mais 2 reis ainda que você precisa ungir para encerrar o processo. Deus dá numa ordem um pouco diferente da que eu falei. Deus fala para ele: olha, você tem mais 2 reis para poder ungir e um profeta. Acho que Deus já sondando o coração dele. Deus fala assim: olha, você tem mais 2 reis para ungir e um profeta que vai ficar no seu lugar. Deus, irmão, não dá nova assim de qualquer maneira não, tá? Deus ele é sábio para lidar, e ele sabe de como a gente às vezes é astuto. Então Deus já prepara tudo já para nos pegar mesmo. Eu creio que Deus está pensando assim: se eu falar com ele que é o profeta primeiro que vai ficar no lugar dele, ele já vai lá ungir ele, e o profeta depois se vira com o rei. Aí Deus pega e vê: você tem 2 reis ainda para ungir depois o profeta. Mas a história ainda não acabou. Aí a palavra de Deus diz que ele sai. E por que eu te falei aqui da astúcia aqui que Deus pode ter ali trabalhado com ele? Porque ele sai de lá, e você acha que ele vai ungir algum rei? Não, ele vai direto para ungir o profeta. O texto que nós lemos aqui é o texto na sequência. É logo na sequência, ele sai lá da caverna onde Deus fala com ele, e ele já vai direto lá para poder ungir o profeta. Por quê? Para ficar no lugar dele.
Aí você acha que ele está enganando Deus? Ele não está enganando Deus não, até porque Deus não deu sentença, Deus deu oportunidade. Deus não vai sentenciar ninguém para cumprir uma missão, Ele vai dar oportunidade para que você cumpra. Mas Elias está tão angustiado que ele fala, deixa eu ungir logo o profeta, que aí o profeta dá continuidade e eu não tenho que mexer com nada de rei mais. Nós temos essa liberdade diante de Deus, mas entenda uma coisa, nós não podemos desistir do projeto de Deus. Então Elias, ele toma nessa liberdade, ele vai, chega lá e unge o profeta. Aí ele unge o profeta dá continuidade a todo o ministério, e aqui nós lemos então o início da caminhada de Eliseu. E por que toda essa volta lá na história de Elias? Porque vão ter dias que nós vamos pensar igual a Elias. Vai ter dia na caminhada com Deus, irmão, que nós vamos olhar e falar assim, não faz sentido seguir mais Deus. Eu sigo um Deus que tem todo o domínio no céu e na terra. Eu sigo um Deus que eu chego diante dos profetas de Baal, um monte de profetas, mais de 700 profetas, do rei Acabe, de todo o povo, eu chego diante dele, e esse Deus não permite com que esses profetas façam mal nenhum a mim. Mas esse mesmo Deus no dia seguinte permite que uma astuta, maligna rainha levante um decreto para tirar minha vida, e esse Deus não faz nada. Vai ter dia, irmão, que a nossa fé vai ser provada nesse nível. Vai ter dia que nós vamos sentir vontade de morrer, de entrar no deserto, esconder debaixo do pé de zimbro, parar, abandonar tudo. A vida com Deus, ela tem essas fases. E não é pecado ter essas fases. Pecado é abandonar por causa dessas fases. Vai ter dia que a nossa alma vai estar aflita, e nós precisamos fazer igual o salmista Davi, igual nós cantamos aqui. Por que está aflito a minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Sabe o que o salmista está aqui? Ele está pregando para ele mesmo. Porque a alma dele está tão angustiada dentro do peito dele, ele não tem vontade. Mas ele está aqui angustiado, com medo, e está com vontade de desistir. Mas aí o que ele lembra da palavra de Deus? Ele começa, alma, por que você está tão aflita aí dentro de mim? Irmão, ser crente, às vezes a gente tem que ter essa reunião tete a tete com a gente mesmo. Se facilitar para você, entra na frente do espelho. Começa a olhar para você, lembra, você também é profeta de Deus, aponta o dedo para o espelho e fala, para que você está pensando isso? Aí você pode usar o argumentar, mas a vida também está muito difícil. Aí depois você pode ir lá e falar assim, olha, mas confie em Deus. O seu Deus é um Deus de provisão, de providência. O seu Deus é um Deus que tudo vê, que não desampara, não desiste, não te... irmão, nós temos que fazer isso às vezes. E nós podemos fazer isso. O que não podemos é o quê? É voltar para onde estão as carruagens. O que não podemos fazer é voltar para o antigo modo que nós vivíamos. Por isso é tão importante a atitude de destruir. Porque quando nós destruímos, sabe qual vai ser a pergunta? Para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Sabe, essa resposta foi a resposta que os discípulos deram para Jesus um dia. Jesus está fazendo um discurso para toda a multidão, e o discurso de Jesus começa a ser muito duro. O discurso de Jesus está muito intenso. Aí a multidão que não tinha tanto compromisso com Jesus começa a desistir de Jesus. Aqueles crentes que vêm na igreja 3 vezes por ano, vêm no finalzinho do ano para profetizar um ano bom, abençoado, vem no meio do ano quando a tribulação está apertada, né? Depois, às vezes, vem nas férias para poder... Esse grupo aí, irmão, na primeira apelo de Jesus, eles vão desistir. Por quê? Porque não tem raiz sólida. Aí o que acontece aqui? Jesus está dando um discurso, esses irmãozinhos aí, não vou seguir Jesus não. Aí começa a sair um por um, vai saindo. Só fica quem? Os discípulos, irmão, perto de Jesus. Aí você sabe o que Jesus faz? Jesus também, irmãos. E sabe o que é importante nós observarmos? Tudo aquilo que Jesus ele fez na terra, o comportamento dele, não estou dizendo que ele vai fazer, mas faz parte da pessoa de Jesus.
Os discípulos após Jesus, nós somos parte dos discípulos após Jesus. Então toda palavra de Jesus serve para os discípulos, serve para nós. Então o modo como Jesus lidava com ele, nós temos que entender que também serve para a gente. Às vezes Jesus pode estar dizendo para a gente, igual ele está dizendo para o discípulo nessa ocasião. Ele virou para o discípulo e falou assim: olha, saiu todo mundo, só está vocês aqui perto de mim. Vocês não querem ir também não? Vai, aproveita que está indo todo mundo mesmo. Ninguém vai nem se escandalizar. Já saiu 90%, saiu mais 10% também, está nem aí. Jesus está dizendo assim para ele, irmão: você não quer ir, vai. Irmãos, quando você está num lugar que você quer sair, você fica com vergonha de ser o primeiro. Mas se sair um, irmão, já abre a porteira, já de repente sai 2, sai 3, sai 4. É igual quando ele está na mesa para comer, o primeiro levanta e pega, abriu a porteira, aí vai todo mundo. Efeito manada, que a gente costuma dizer. Vai um, vai todo mundo. Está saindo, os discípulos, era o momento oportuno de Jesus falar: vocês não querem ir? Mas havia os discípulos ali que tinham entendido a verdadeira mensagem de Jesus. Eles tinham entendido que Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é a vida. E a resposta do discípulo de Jesus é: Senhor, tá bem, o Senhor está falando, se nós quisermos ir, podemos ir. Mas para onde a gente vai? Sabe? Para onde você vai? Para onde eu vou? Aí os discípulos compreendem: se só o Senhor tem palavra de vida eterna. A pergunta no cerne aqui é: o que você busca em Jesus? O que você espera de Jesus? Se você espera a vida eterna, é só Ele. É só Ele, não tem outro caminho. Apertado na aflição, na angústia, na tristeza, na dor, Ele continua sendo o único caminho que leva à vida eterna. Então nós não temos outra saída. Se é para passar na dor, se for com Ele, passamos na dor com Ele. Se é na angústia, na tristeza, na tribulação, é só com Ele que tem vida eterna. Sem Ele não tem vida eterna. Está vendo como é importante a gente eliminar as possibilidades? Para onde você vai? Se você decidisse abandonar a sua vida hoje, o que você ia fazer? Eu vou responder por mim. E eu só vou responder para você porque eu já falei isso claramente com Jesus. E foi inclusive na oração de quarta-feira, que o joelho dobrado ali. Quarta-feira, uma oração aqui na igreja, das 8 às 8h30. Tempo para nós prostrar o pé de Jesus e conversar com Ele. Eu virei para Jesus e falei assim: Senhor, se o Senhor desistir de mim, eu estou tão perdido, porque eu não tenho mais nem expectativa de viver se não for por você. Eu não tenho onde se apegar mais. Se não for para viver, irmão, colado em Jesus. Eu não estou declarando para você aqui que eu sou melhor do que ninguém, de que eu sou um santo, que aquilo, que eu não sofro tentações, nada disso. Não é isso que eu estou dizendo. É que estou dizendo que no cerne, na consciência, no entendimento claro e absoluto, eu não tenho para onde ir. Eu não sei quem eu sou se não for em Jesus. Eu não sei como lidar, como fazer, eu não sei como posicionar, eu não sei como instruir se não for em Jesus. Ele se tornou um cerne, a direção, eu não sei nem explicar o que ele se tornou, mas ele tornou um motivo. Eu não tenho motivo sem ele. Porque eu lembro, irmão, de quando eu me converti, que eu lembrava de quando eu não era cristão. Sabe quando eu não era cristão? Todo domingo à noite, era quase que uma rotina. Domingo à noite eu voltava, às vezes do futebol, às vezes, sei lá, das programações do domingo de jovem, botava minha cabeça no travesseiro, e tudo que passava na minha cabeça é: como vai ser a semana que vem? O que eu vou fazer? Sabe, não existe nada mais triste do que você não ter a convicção de quem você é, para onde você vai, de quem você verdadeiramente está seguindo, de qual o propósito. O que é importante nessa manhã é você sair daqui com uma convicção muito clara: para onde
você está indo? O que é que você procura em Jesus? Quem é Jesus para você? O que é que você espera dele? Se ele não for o único caminho, se ele não for a verdade, se ele não for a vida para você, você precisa refazer os planos e procurar entender. Se existe uma opção para você fora dele, você precisa refazer esses planos aí. Se existe uma carruagem que você não queimou, não despedaçou, não matou os bois, hoje nessa manhã eu chamo você para um conserto em nome de Jesus. Não pode ter possibilidade de volta, não. Tem que ser ele o cerne, ele a direção, ele o único caminho. Eu quero orar com você. Se existe alguém em nosso caminho de que ainda não tomou a decisão de segui-lo, eu quero convidar você a tomar essa decisão hoje. Fala, eu quero seguir esse Jesus. Ele é um Jesus que tem preparado para você um caminho de vida eterna, um caminho de saber quem você é nele. É onde você não vai mais vagar sem uma direção, não. Você vai vagar numa convicção de saber que ele é o seu Senhor e nele você tem a vida eterna. Não é ele que vai te levar para o céu, não. Ele é a essência do céu. Porque o céu sem Jesus não é céu. O céu só faz sentido porque Jesus está no céu, porque Deus está no céu. Porque se Deus descer do céu e vir fazer morada aqui na terra, irmão, a terra passa a ser o céu. Porque o céu para a gente é a presença de Jesus. É a presença de Deus, é onde Deus está, que nós queremos estar. Então Jesus, ele nos convida para estar nele. Ele quer que nós estejamos nele, até que nós e ele sejamos um no Pai. Até que tudo seja completo, a grande e poderosa obra que Deus ele nos chamou para ser. Então eu quero orar com você em nome de Jesus. Se você deseja de que isso aconteça na sua vida, esse sentimento de pertença, de propósito de Deus com você, ou de que isso tudo seja renovado, em nome de Jesus eu quero convidar você a abrir o teu coração e falar: Senhor Jesus, hoje confirma todos os passos em mim, para que eu esteja em Ti verdadeiramente. Pai, para que assim como Eliseu queimou tudo, deixou tudo, porque quando nós sentimos vontade de desistir, assim como o profeta Elias sentiu, nós possamos encontrar uma convicção nítida no Senhor, de que o Senhor é o caminho, o único caminho que nos leva a Deus. O Senhor é o único caminho de vida eterna. O Senhor é o único motivo para que nós possamos verdadeiramente viver. Em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, eu oro, Senhor, colocando o coração de cada um dos Teus filhos diante do Senhor. Pai, o Senhor sabe por que esse está sendo ministrado. O Senhor sabe melhor do que eu mesmo, Senhor, por que o Senhor está falando isso com tanta intensidade, Senhor, e com tanto propósito e propriedade, Senhor, a respeito de propósito de vida, de plano de vida, para onde ir, quem nós somos, onde estamos em Ti. Pai, tudo que eu peço nessa manhã, na autoridade, no nome de Jesus, é de que os corações que estão aqui sejam enxertados pelo poder da Tua palavra, Senhor. E de que nós possamos encontrar, Senhor, em Ti a direção exata de quem nós somos, para onde irmos e onde nós estamos no Senhor. Pai, é o que eu oro em nome de Jesus. Você que concorda diz amém. Amém.